Fala galera que curte jogos de tabuleiro, eu sou o Luciano aqui do Board Game Brasil e hoje eu resolvi trazer um vídeo aqui para vocês, para você que está aí buscando começar a sua coleção de jogos de tabuleiro, tentando saber por onde começar, qual jogo eu compro primeiro ou testo primeiro. Eu vou trazer aqui 5 dicas de jogos que, na minha opinião, são jogos muito bons para quem está começando, de diferentes estilos de jogo e temática, mas que eu acho que são muito bons representantes daquele tipo de jogo e que eu acho que vale a pena para quem está começando tentar, buscar, jogar e ver se gosta. Então vamos lá. O primeiro jogo para mim aqui ó, é o Carcassonne. Ignora o fato de ele estar em japonês, eu comprei quando eu morava no Japão, mas isso não afeta o jogo, ele é de linguagem independente. E como é que funciona o Carcassonne? No Carcassonne, a gente vai pegando tiles que tem estradas, cidades e campos desenhados, e na rodada de cada jogador você vai pegando um tile e vai encaixando ele numa cidade maior que está sendo construída. E à medida que essa cidade vai sendo construída, você tem a possibilidade de colocar seus trabalhadores, seus meeples, em diferentes funções. Ele pode estar na estrada, ele pode estar na cidade, ele pode estar no pasto como se fosse uma fazenda. E isso gera pontuações diferentes para você no final da partida ou ao longo da partida. E a ideia exatamente é que você consiga aproveitar as melhores oportunidades de pontuação para você, obviamente, ter mais pontos que seus adversários no final. É um jogo leve de jogar, mas muito gostoso. Tem bastante estratégias que você pode ter de montar uma cidade aqui, uma estrada ali. E é um jogo que tem muitas expansões também. Ele tem 10 expansões diferentes. Então, se você está começando e começou a jogar e gostou e quer experimentar coisas novas, você tem diferentes expansões para agregar no jogo inicial. Eu mesmo tenho aqui, ó, 3 expansões para o Carcassonne. Então é um jogo muito legal para quem está buscando começar a entender um pouco mais sobre o hobby. Vale a pena, a gente já jogou muito ele, chegou num ponto que a gente estava agregando as expansões, tinha tanta peça para jogar que mesmo uma partida de 2 levava bastante tempo, mas a gente sempre gostou muito. Então, minha primeira indicação é Carcassonne. O segundo jogo que eu tenho para indicar aqui, ele é do estilo Roll and Write, né? O Roll and Write, o que é o jogo Roll and Write? É um jogo que você vai virar uma carta, ou às vezes você vai até jogar um dado, e vai escrever em algum papel, dependendo do que saiu na carta, e aí, isso que você for escrever no papel vai gerar diferentes estilos de pontuação para você. E a minha recomendação é esse jogo aqui, ó, Welcome to. Your Perfect Home, né, é o nome completo, mas todo mundo fala só Welcome to. E ele é um jogo em que você está construindo uma cidade, na verdade, você está construindo um bairro, tem 3 ruas, né? Cada jogador ganha uma folha que tem 3 ruas e várias casas, e a gente vai virando cartas a cada rodada, e essas cartas têm uma combinação de número de rua e de símbolo, e os símbolos geram efeitos diferentes. E cada jogador escolhe uma combinação de número e de símbolo para aquela rodada e vai escrever ali na sua folha o número em alguma das casas e aplicar os efeitos dos símbolos diferentes. A ideia é que você vai construindo o seu bairro de forma crescente de números e que você, obviamente, consiga aproveitar as diferentes vantagens dos símbolos para pontuar coisas a mais, tipo construir piscina nas casas, construir parque nos bairros, e isso vai aumentando sua pontuação final. E, obviamente, é um jogo que quem for mais otimizado e mais rápido ganha, tem objetivos daquela partida, e quem consegue atingir os objetivos primeiro acaba encerrando o jogo, né? Não quer dizer que a pessoa ganha, mas quem conseguir fazer mais rápido ganha mais pontos, então tem mais tendência de ganhar. E é um jogo muito legal desse gênero de Roll and Write. A gente até hoje joga ele bastante porque é rápido de montar, é fácil de jogar, é gostoso de jogar também. Tem estratégias muito diferenciadas, então você vê pessoas jogando, são os mesmos números e cartas que aparecem ali, mas cada um escolhe usar um jeito um pouco diferente, vai por um caminho diferenciado, e isso é uma coisa muito legal desse gênero e desse jogo aqui também. Então, ó, Roll and Write, minha segunda indicação para quem está começando uma coleção. A terceira indicação que eu tenho aqui é Istanbul. Istanbul, ele é um jogo que foi um dos primeiros jogos que eu joguei quando eu comecei no mundo do board game e gostei bastante dele porque eu achei que ele é um jogo que, apesar de ter regras fáceis, ele te dá aquela sensação de estar jogando um jogo mais complexo, mais competitivo. Na ideia do Istanbul, cada jogador é um comerciante
que tem os seus ajudantes, e o comerciante com seus ajudantes, eles vão passando em diversas partes de uma cidade que é montada com tiles que representam diferentes estabelecimentos comerciais da cidade, e a cada lugar que o comerciante vai passando, ele vai gerar uma ação, mas ele também vai deixar um trabalhador ali. E a ideia do jogo é uma corrida para compra de rubis. Não tem critério de pontuação, não tem nada disso. O primeiro jogador que comprar 5 ou 6 rubis, dependendo da quantidade do jogador, ganha. Então, é uma corrida mesmo. Você está tentando ir o mais rápido possível, acumular dinheiro ou mercadorias para poder ir nos espaços da cidade onde você consegue adquirir rubis. E, obviamente, você está tentando otimizar o mais rápido possível, porque, na verdade, se você conseguir fazer um caminho de ida, deixando os seus trabalhadores e voltar pelos mesmos espaços que você foi na ida, você consegue recuperar os seus trabalhadores e otimizar as suas jogadas. Então, você não precisa gastar uma rodada, por exemplo, para juntar todos os trabalhadores de novo. Então, esse quebra-cabeça ali espacial de por onde passar para conseguir mais dinheiro e mais recurso mais rápido para comprar os rubis, é o que faz o Istanbul te dar aquela sensação de, nossa, joguei um jogo complexo. Não é tão complexo, mas ele tem uma estratégia bem complicadinha e é um jogo que vale muito a pena para quem está começando. Então, minha terceira recomendação é Istanbul. A minha quarta recomendação é esse aqui, ó, um dos nossos queridinhos, Sagrada. É um dos jogos que viciamos, assim, eu e minha esposa, a gente viciou quando a gente começou a jogar jogos de tabuleiro, porque é um jogo bonito e é um jogo que principalmente ele te dá um quebra-cabeça ali, um desafio bem interessante. Nesse jogo, a gente está construindo um dos vitrais da Sagrada Família. Na verdade, a temática não importa muito, porque é um jogo puramente abstrato. Só que ele funciona como? Esse jogo tem dados coloridos e você tem que, cada vez que for a sua rodada, escolher de uma quantidade de dados que vai ter disponível para você, escolher um deles para posicionar ali no seu vitral. Só que tem regras de posicionamento, então você não pode colocar dados de mesma cor ou de mesmo número adjacentes uns aos outros, por exemplo, e tem outras regras que podem aparecer no jogo para poder dar a pontuação do jogo. Então, dependendo da partida, pode ser que você pontue se você tiver uma linha de cores diferentes, uma coluna de cores diferentes. Tem diversos tipos de pontuação, de regras que dá para você adicionar ao jogo para deixar ele mais interessante e mais dinâmico. Então, a verdade é que esse jogo é um grande desafio de quebra-cabeça, porque cada dado posicionado, ele pode estar te dando ponto ou tirando ponto de você. E a ideia é que você vai construindo ali o seu vitral, pegando os dados e construindo ali, armando a sua lógica e a sua estratégia, de uma maneira que você consiga focar nos objetivos que você tem ali para pontuar, ao mesmo tempo que você toma um cuidado de não se colocar numa armadilha, por exemplo, travar o seu jogo e não poder colocar dados por causa de restrições. E é um jogo que vira um quebra-cabeça, mais pro final da partida você sempre tá assim, ai meu Deus, eu preciso de um 3 verde para encaixar aqui e ficar perfeito. Então tem um pouquinho de sorte aí nessa parte do jogo, mas mesmo assim você tenta trabalhar com o que vem para você, né? Então essa é uma parte muito legal desse jogo. Eu gosto bastante dele. Tem algumas expansões, mas a verdade é que o jogo puro base já é bom o suficiente. Então minha quarta indicação é Sagrada. E a minha quinta indicação no dia de hoje vai para as pessoas que gostam de um pouco de mistério. Esse jogo aqui, ó, Deception Murder in Hong Kong, é um jogo de social deduction, de dedução social. É um jogo em que basicamente é aquele estilo de jogo onde um dos jogadores é o assassino, mas ninguém sabe, e todo mundo tem que tentar adivinhar quem é. Nesse jogo você vai ter um investigador, o investigador sabe quem entre todos os jogadores é o assassino, mas ele é a única pessoa que sabe. E o investigador vai tentar passar as dicas para os outros jogadores através de palavras que ele vai marcar num tabuleiro que ele tem, que tenta indicar para as pessoas quem foi, qual foi a arma usada, e a ideia é que ele consiga passar essas dicas e os jogadores, é uma coisa meio sutil, né, meio abstrata, então os jogadores eles vão ver a dica que o investigador está passando e vão tentar interpretar, olhando ali para o que está disponível na frente de cada jogador, qual foi o jogador que realmente cometeu o assassinato, quem que é o assassino nesse caso.
Eu gosto desse jogo aqui como um exemplar, né, de social deduction, porque ele é rapidinho de montar, ele é simples, ele tem uma profundidade ali que eu gosto, né, porque ele tem diferentes fatores que você tem que considerar quando você está tentando descobrir quem é. E ele é um jogo que rapidinho você já consegue tentar adivinhar quem é o assassino, porque ele não depende só da pessoa. Muitos dos outros jogos que tem desse gênero, ele tem aquele caráter do tipo assim, não tem nenhuma pista a não ser o próprio comportamento das pessoas. Então demora algumas rodadas para você conseguir ver como é que cada um tá agindo e tentar descobrir, que às vezes deixa o jogo um pouco demorado, um pouco maçante para mim. E esse daqui, o Deception, ele é um jogo super rápido, porque as dicas elas envolvem coisas que estão na mesa, na frente da pessoa. E aí a argumentação, né, a maneira de tentar se defender, elas também influenciam, mas aí já é uma coisa um pouco mais avançada do jogo. Você já começa tentando adivinhar. Eu acho que foi você, olha aqui, ó, é uma faca. Então é um jogo bem legal, bem bacana, até quando você tem grupos grandes, então é recomendadíssimo quando você tem grupos grandes para você jogar. Então fica aqui minha dica para jogos de dedução, Deception, Murder in Hong Kong. Então, gente, obviamente tem... Opa, quase caiu aqui a pilha de jogos. Resolvido. Então, gente, obviamente tem muitos e muitos outros jogos. Eu espero fazer mais vídeos dando dicas de outros jogos aqui pra vocês, mas esses 5 aqui que eu escolhi foram os 5 que eu pensei, que eu achei assim, legal. Vou falar deles porque eu acho que se eu tivesse começando hoje, eu ia gostar de receber essas dicas. Então, espero que vocês também gostem. Se vocês já jogaram algum desses jogos ou se vocês se interessaram por algum desses jogos, deixa aqui o seu comentário para eu saber que esse vídeo está realmente sendo útil para alguém. Então é isso, gente. Muito obrigado e até o próximo.